neste momento, em comunhão com a nossa essência maior, essa luz divina que nós herdamos do Criador, que ilumina a nossa caminhada através do nosso espírito. Vamos agradecer aos mentores do Evangelho no Lar, aos nossos mentores, que o culto do Evangelho em nosso lar tenha um propósito muito maior, que não seja oportuno este momento apenas para o trabalho de renovação, de ressignificação do campo vibracional de nossa casa, mas que seja oportuno para o trabalho de evangelização de nós mesmos, de nossa transformação interior. Que o passe seja um instrumento divino, ofertado pelo Cristo Jesus, com as energias do reino maior para a transformação da nossa vida, para tratamento e cura de todas as dores que ainda carregamos no corpo e na alma. Que o passe renove nossas forças, nos conduza a caminhos de retidão, sempre buscando orientação nos anjos amigos, utilizando uma ferramenta divina de conexão que é a intuição, para ouvirmos a voz que fala conosco através de nossa consciência. Que nós possamos, nessa conexão divina com estes irmãos, estar mais atentos na nossa caminhada e todos os dias agregando fatores novos que expandam a nossa consciência, que aumente a nossa luz. Que a água que colocamos para ser imantada receba as energias do reino maior com as energias primárias da terra, trazendo bênçãos e fonte de transformação para a nossa vida. Que ela seja o bálsamo de alívio de todas as nossas aflições. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E prosseguindo com os estudos da obra Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 174, Espiritismo na Fé. E abaixo, uma epístola que está no livro de Marcos, no capítulo 16, versículo 17. Ele diz assim: E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. E através desta epístola, Emmanuel, num sentido linear, utiliza-se desta mensagem para traçar para nós medidas pedagógicas para irmos de encontro a esta ferramenta tão divina que é a comunicação com a esfera terrena e a esfera maior através da mediação com os espíritos. E nós, com muito respeito, aqui vamos fazer a leitura e pedindo, como sempre, o auxílio dos benfeitores celestes para que nós possamos tecer algumas considerações acerca desta mensagem tão educativa, tão dinâmica, que nos convida a nos colocarmos nos trilhos da fé, para sermos dignos e merecedores de ter essa aliança consolidada com o Pai Celestial, com o Cristo Jesus, trabalhando como ferramentas, mediando as mensagens entre a esfera terrena e a esfera maior. Mensagens que primeiro transformam a nossa vida e depois, segundo a vontade de Deus e de Jesus, com a capacidade de transformar a vida dos nossos semelhantes. Bem, assim prossegue o benfeitor espiritual. Permanecem as manifestações da vida espiritual em todos os fundamentos da revelação divina, nos mais variados círculos da fé.
O Espiritismo em si, portanto, deixa de ser novidade dos tempos que correm para figurar na raiz de todas as escolas religiosas. Moisés estabelece contato com o plano espiritual no Sinai. Jesus é visto pelos discípulos no Tabor, ladeado por mortos ilustres. O colégio apostólico relaciona-se com o espírito do Mestre após a morte dele e consolida no mundo do cristianismo redentor. Os mártires dos circos abandonam a carne flagelada, contemplando visões sublimes. Maomé inicia a tarefa religiosa, ouvindo um mensageiro invisível. Francisco de Assis percebe emissários do céu que o exortam à renovação da igreja. Lutero registra a presença de seres do outro mundo. Teresa d'Ávila recebe a visita de amigos desencarnados e chega a inspecionar regiões purgatoriais por meio do fenômeno mediúnico do desdobramento. Sinais do reino dos espíritos seguirão os que crerem, afirma o Cristo. Em todas as instituições da fé, há os que gozam, que aproveitam, que calculam, que criticam, que fiscalizam. Estes são ainda candidatos à iluminação definitiva e renovadora. Os que creem, contudo, e aceitam as determinações do serviço que fluem do alto serão seguidos pelas notas renovadoras da imortalidade. Onde estiverem, em nome do Senhor, emitindo vibrações santificantes, expulsarão a treva e a maldade e serão facilmente conhecidos entre os homens, espantados, porque falarão sempre na língua nova do sacrifício e da paz, da renúncia e do amor. Percebam que Emmanuel, utilizando de toda a didática, uma didática até muito parecida com a didática de Allan Kardec, coloca na linha do tempo todas as manifestações do Espiritismo, dos espíritos em comunicação com a Terra, através de médiuns de magnitude muito grande. Fala das manifestações que o Pai, utilizando-se da mediunidade de Moisés, escreve os 10 mandamentos, sendo a lei maior amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Depois vem Jesus, que traz para nós excelentes mensagens, testemunhando a presença do Criador encarnado em Jesus aqui na Terra, nos ensinando a vencer toda a pequenez do nosso espírito, iluminando, expandindo a nossa consciência, para que nós pudéssemos, através da fé, através da nossa renovação interior, através dos ensinamentos do Cristo Jesus, transformar a nossa vida e através da nossa transformação, selar esse compromisso com o Criador, tendo Jesus como professor, sendo auxiliar de Jesus como partícipe, trabalhando na nossa transformação, na nossa redenção e trabalhando pela transformação da humanidade. Através do Espiritismo,
Jesus utiliza de todo este intercâmbio com o Pai para apresentar para nós o seu evangelho de amor, evangelho que não foi deixado para nós através de palavras, mas sim através de trabalho, de gestos, de bondade, de renovação, de transformação, de preparação das almas humanas para que pudessem, mais iluminadas, prosseguir o trabalho de Jesus, enquanto missionários do amor, missionários deste Cristo redivivo aqui na terra. Depois ele fala, da importância de todas as demais correntes, de todos os demais segmentos religiosos, também receberem, através do dom da mediunidade, a comunicação com os espíritos mais excelsos, para que estes também pudessem registrar essa comunicação e, através dessa comunicação, se capacitarem para serem pastor de ovelhas vivas, como deixa Jesus nos seus ensinamentos: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, o dom da mediunidade, o dom da comunicação, o espiritismo na fé está presente em cada cantinho da terra. E é através do dom da mediunidade é que as esferas superiores se comunicam com a terra, tendo como elementos mediador nós, almas encarnadas na terra. Almas que estão num processo contínuo de evolução. Almas mais conscientes do seu trabalho para a renovação de si mesmos, mas que já possui um certo grau de evolução intelectual e moral para trazer as mensagens do alto, para que estas mensagens, através de todas as correntes de ensinamentos do Evangelho do Cristo Jesus, que elas possam chegar à humanidade. E quando elas chegam à humanidade, elas não chegam apenas com o peso de palavras, mas sim de palavras vivas que tocam o coração dos homens, nascendo ali uma centelha divina, onde este vai trabalhar primeiro em si mesmo essa centelha, na sua autoevangelização, na sua autotransformação, no burilamento de todas as facetas que ainda pesam sobre o seu espírito, para que mais renovado ele possa não ser aquele que arrasta multidões através de simples pregações, de simples palavras que moram nos lábios, mas que não tocam o coração. Ele passa a ser transformador, a arrastar multidões pelos seus exemplos, pelos seus princípios, pelos seus valores, pelo trabalho que executa em prol da evolução crística da humanidade aqui na Terra. E hoje ainda temos, meus irmãos, pessoas que abominam esta palavra espiritismo. Pessoas que fogem de um espírita como se ele possuísse as mais terríveis chagas que fossem capazes de contaminá-lo. Eis que estes serão
os espíritas de amanhã, porque tudo é no tempo de Deus e não é no tempo dos homens. E à medida que os espíritas estudam, trabalham, se renovam e possuem em sua lista de considerações o mais alto carinho, amor, afeto e respeito por todos estes que abominam o espiritismo, estes são aqueles que estão como educadores de alma, aqueles que não levam a renovação do outro através das palavras, mas que busca renovar o outro através de gestos de amor, de bondade, de fraternidade. E por que será que o espírita tem no seu mais alto conceito o carinho, o amor e o respeito e afeto por aqueles que abominam o espiritismo? Porque um dia estes também abominaram o espiritismo por críticas maldosas. Estes também foram perseguidores do espiritismo. E hoje já conhecem todo o processo, todo o trabalho da dinâmica de renovação e sabe o quanto é difícil se despir daquele homem velho, preconceituoso, maledicente, ignorante. Este teve que lutar muito, muito, muito para vencer a si mesmo, se desfazer dos dogmas que o faziam continuar atado à bolota pesada que lhe impedia de enxergar a luz, de reconhecer que é espírito imortal, de ter a certeza de que nós somos indivíduos que necessitam de múltiplas reencarnação para que haja o processo de burilamento, de transformação e de renovação. Então, hoje, nós que carregamos a doutrina espírita, sempre com muito amor, com muito respeito, sabemos da dificuldade que houve, das lutas que nós travamos para vencer a nós mesmos. E é por isso que nós cuidamos e zelamos e respeitamos com muito amor todas as almas que hoje abominam o espiritismo, todas as correntes religiosas que pregam que o espiritismo não é coisa de Deus. Um dia, todos nós não necessitaremos mais de nenhuma corrente filosófica no campo da religião. Não necessitaremos mais nem mesmo das ferramentas sagradas da mediunidade para exercermos a nossa fé, porque todos nós estaremos tendo em nossa consciência o princípio maior, que nós somos um só povo, uma só nação, e que a nossa religião não é todas as demais correntes que Emmanuel cita nesta mensagem, muito menos o espiritismo. A única religião que tem que perpetuar em nossos corações, sair da nossa consciência como uma bandeira alva, é a religião do amor. É sermos e nos tornarmos pessoas crísticas. É abominar de nosso coração e da nossa prática, devido à nossa ignorância, a maldade, a luxúria, a mesquinhez. É estarmos abandonando todas essas práticas
que ainda são chagas, que contaminam o nosso espírito, o orgulho, a vaidade, o materialismo, que nos arrasta pelas paixões do mundo, que nos cega, fazendo acreditar que essa é a única vida que nós possuímos. Então, quando todos nós estivermos verdadeiramente libertos de todas essas práticas que estão impregnadas no nosso consciente e inconsciente, nós estaremos trabalhando arduamente para sermos dignos e merecedores de vestir a túnica branca e alva do cristianismo, que é a túnica da humildade, do amor, da bondade, da fraternidade. Levaremos este Cristo redivivo em nosso coração. Onde quer que nós estejamos, o Cristo estará em nós e nós estaremos no Cristo. Porque nós compreendemos agora aquilo que o Cristo disse: eu não vim mudar a lei, nem os profetas, eu vim dar cumprimento a elas. Ou seja, seremos indivíduos mais civilizados, estaremos dispostos a cumprir e respeitar todas as leis humanas e trabalhando arduamente para jamais modificar e desrespeitar as leis divinas do Pai, que é o instrumento que o Pai tem de pedagogia para curar a nós todos. Estaremos de bem com a natureza, com os animais, estaremos de bem com os nossos semelhantes, porque haverá a compreensão de que todos nós somos filhos do mesmo Pai, herdeiros da sua luz divina, e nós somos irmão do Cristo, aquele que modificou não só o campo vibracional da Terra, mas deixou impregnado em nossa consciência tudo aquilo que se faz necessário para que nós possamos, através da pedagogia do amor, modificar a nós mesmos, modificar a nossa família, trabalhar pela melhoria do campo vibracional do nosso trabalho, nos darmos a paz e a serenidade de sermos seres coletivos, onde abraçamos para nós a proposta de que somos uns pelos outros, de que somos uma corrente, um só povo, uma só nação, e que onde nós estivermos, a paz primeiro tem que estar com nós, para que nós possamos verdadeiramente desejar a paz aos nossos semelhantes, e assim engrossar as fileiras do bem, aliançados com o Cristo Jesus e com o Pai maior, neste propósito não só de renovação de nossa consciência, mas de renovação da consciência de nossos semelhantes, fazendo com que a terra seja um berço divino, de bênçãos, de paz, de luz, de oportunidade de progresso para todas as almas que necessitam trabalhar para alcançar a luz eterna do seu Espírito. E assim, agradecendo a Emmanuel por essa excelente mensagem, a espiritualidade que nos dá o amparo e a sustentação, para que a gente possa, através deles, levar a mensagem a todos os lares. Eu peço a Deus que abençoe grandemente a minha comunidade, os meus vizinhos, aqueles que moram no mesmo bairro, na mesma rua, que possa haver entre nós paz, amor, respeito, civilidade, bondade, fraternidade. Peço por todas as casas de oração, todas as correntes evangélicas, que nós possamos trabalhar unidos, aliançados com o Cristo Jesus, para sermos um só povo, uma só nação, que tremule em nosso coração a bandeira alva do amor, da bondade, da fraternidade.
Que o Cristo Jesus esteja em cada trabalhador que vai doar um pouquinho do seu tempo, dos seus conhecimentos, dos seus princípios e valores para a transformação do outro nestes tempos de oração. Eu vibro neste momento com a espiritualidade maior, pela paz no mundo, pelo fim das guerras, por toda a nossa família universal, Jesus, onde pulsa um coração humano que chegue até ele a sua centelha divina de amor. E nós vibramos com muito amor pela família. Que essa célula maior se agigante de bênçãos e de luz, que as famílias sejam o berço sagrado da evolução de todas as almas que desce a essa terra. Que nossas casas sejam lares de bênçãos, escolas de transformação, de renovação, de reajustamento de tudo aquilo que se faz necessário das faltas passadas para que nós verdadeiramente alcancemos a luz do nosso espírito. E eu peço a Deus que em nossas vibrações esteja a família consanguínea. Que todos aqueles que por vontade de Deus convivem conosco através dos laços consanguíneos, que recebam as vibrações de amor, que o Evangelho toque os seus corações, modifique o ambiente doméstico, que trabalhemos unidos, aproveitando dos laços consanguíneos para exercer o perdão, o amor e a fraternidade. E apresento agora aos benfeitores amigos, aqui amparados por Jesus, aqueles que por vontade de Deus são meus tutelados, que convivem comigo, que desfrutam da minha companhia, que recebam as bênçãos do mais alto. E que nós possamos, através da aliança com a espiritualidade maior, ter o compromisso de trabalho e reajustamento da nossa conduta. Que o Evangelho de Jesus seja nossa cartilha norteadora e transformadora de nossa vida. Que neste momento a nossa casa passe por todo o processo de limpeza e renovação das energias, que seja expurgado daqui tudo aquilo que não faz parte da nossa evolução enquanto indivíduos, seja no campo intelectual, moral e espiritual. Que estejamos compenetrados em trazer para dentro da nossa casa tudo aquilo que nos edifica enquanto almas em processo de renovação. Aquilo que nos edifica no campo moral, intelectual e espiritual. Que estas energias que alcançamos em nossa casa estejam em nosso quintal, servindo as nossas plantas, nossos animais de estimação, e que elas estejam no ambiente de trabalho, nos transformando os nossos companheiros de jornada para que nós alcancemos as bênçãos, não só da evolução do campo material, mas espiritual também. E agora, nós pedimos pelo passe, que essa chuva de luz e de bênçãos recaia sobre cada um de nós, como instrumento de transformação, que possa curar todas as dores mais alucinantes que muitas vezes nós trazemos no corpo e na alma. Nos cura, Jesus. Preenche o nosso coração de fé, de luz, de amor e de esperança. Cura os nossos entes queridos que estão passando por essa prova da enfermidade. Abençoa, Jesus. Que o passe seja instrumento de renovação, para que nós, amparados pelo nosso anjo guardião e mentores, possamos prosseguir a marcha. Abençoe a água que nós colocamos para ser imantada, que ela se transforme no alimento do nosso corpo e do nosso espírito, no remédio de alívio de nossas dores. E assim, abençoe todos os lares. Jesus ilumina os lares que padecem pela dor, os lares que padecem pelo luto, os lares que padecem pelas dissensões, por brigas, por mágoa, por ódio. Liberta os nossos irmãos desse sentimento ruim e danoso. Abençoa, Jesus, os lares que padecem pela falta do trabalho, do pão de cada dia, da moradia segura. Abençoa, Jesus, toda a nossa família universal.
Abençoe todos os poderes constituídos para administrar as necessidades da sociedade, as causas humanas. Abençoa, Jesus, o planeta Terra. Abençoe a nossa pátria, a nossa gente. Abençoe a nossa cidade. Abençoe o mandatário maior, o mandatário do Estado, dos municípios, os mandatários de grandes nações. Que a nossa vibração de amor chegue a cada coração que está padecendo por estes horrores da guerra. Que nossa pátria mãe acolha todos esses irmãos de braços abertos. E assim, lhe ofertamos, Jesus, a oração que o Senhor nos ensinou e com ela um pedido que ela chegue ao Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, meu Pai, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque Teu é o poder, o reino e a glória, sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Mãe. E aos tarefeiros de luz que vieram trabalhar conosco em mais este culto do Evangelho em nosso lar. Que assim seja.